nascer, como o nascer do sol, rasgando a escuridão. É como o mar, tão profundo e tão distante, perto como teu olhar, como o lago azul. Bendirei ao Senhor, anda sobre mim, em teus braços, em teus braços quero estar, Santo Deus, restaurar minha vida. Eu bendirei ao meu Senhor. Pra viver, recomeçar, nada como um novo dia. 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 Pra viver, recomeçar. No programa de hoje receberemos a visita do Dr. Alexandre Áviles. Dr. Alexandre é investigador da Polícia de Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, palestrante especializado em prevenção para jovens e adolescentes, licenciado na área de História e Geografia e também bacharel em Direito. Faz um trabalho maravilhoso levando essa mensagem. E hoje o tema é qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas. E aí a gente pergunta, hoje a família e um dependente vivendo as tristezas, mazelas que a drogadição traz, será que pode-se ter uma qualidade de vida? Pois é sobre isso que nós vamos falar já com o Dr. Alexandre. Portanto, você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou ainda através do hotline 11 28 18 17 00 e terá alguém para tirar as suas dúvidas, que hoje vai ser um bate-papo muito bom com o Dr. Alexandre. Tem um monte de coisas interessantes para mostrar para você. Obrigado, Alexandre, por estar aqui em nosso programa. Muito obrigado a vocês, Cláudio, né, e seus telespectadores aí que realmente vão poder participar desse tipo de conversa que eu acho que é muito interessante. Sem dúvida, mas estou vendo aqui que no seu currículo você já foi professor de História, Geografia? Sim, fui professor há muitos anos, né? Na verdade, a minha vocação é a educação, né? Eu comecei na educação, a polícia entrou na minha vida num momento que eu não esperava muito, né? Tinha tido uma experiência de morar fora do país, voltei, prestei o concurso, passei, e aí me encontrei dentro da polícia no DENARC, que foi justamente na Divisão de Prevenção e Educação que eu percebi que havia algo que eu precisava fazer. Então, através do tempo e da especialização, eu fui tentando achar uma linguagem para falar com o jovem, com o adolescente, que eu percebi que era a fatia mais frágil dessa engrenagem, né? A parte mais frágil dessa engrenagem que envolve o mundo das drogas. Mas no seu tempo de professor, você já percebia isso entre os alunos, essa coisa, esse movimento, jovens usuários, você dentro da sua sala de aula, há quantos anos atrás você foi professor? Na verdade, a minha carreira na educação começou em 83, né, quando eu me formei no primeiro curso de Estudos Sociais. 27 anos atrás. E aí eu já comecei, né, no magistério, lidar com a parte adolescente, que era a gente chamava de primeiro grau, né, de 10, 11 até 14, 15, e nessa faixa etária era muito pequeno, principalmente trabalhei em escola pública naquela época também, o número de usuários. A coisa começa a crescer a partir, vamos dizer assim, da segunda metade da década de 80, né?
Década de 90, a coisa entra num ritmo muito acelerado e hoje realmente a gente está vendo uma situação muito preocupante. O professor hoje, ele está se vendo refém de algumas situações, que ele não sabe lidar, não consegue trabalhar e é pressionado a dar uma resposta. Então, a gente percebe que há uma carência muito grande a nível educacional de se lidar com a questão. Sem dúvida. Há quanto tempo você está na divisão de prevenção e educação no DENARC? Então, eu entrei na polícia em 1988, né? Então já estou há 22 anos. Para o DENARC eu fui em 91, final de 91 para 92. E para a divisão de prevenção e educação em 92, metade de 92. 18 anos. Então já são 18 anos praticamente aí nessa divisão. Hoje atualmente estou na chefia, né, de investigadores. E o nosso papel lá é justamente levar a mensagem da prevenção. Pode perguntar, por que a polícia se envolve nisso? Porque a polícia é feita de pessoas, de gente, de homens, mulheres, que também são sensíveis aos problemas da sociedade. Às vezes as pessoas veem a polícia só da maneira sensacionalista. Não, mas eu sou pai, eu sou tio, eu sou irmão. Irmão não, porque eu sou filho único. Bonito, caprichado, né? Mas minha mãe falava isso, pelo menos. Você tem filhos? Tenho 3 filhos, né? Quais as idades? O mais velho agora vai fazer 20, o do meio fez 16 e a pequena tem 11. Eles são todos maravilhosos, são todos a cara do pai. Então a gente sabe, então a gente tem sensibilidade. E dentro da polícia, dentro dessa divisão particularmente, eu tentei desenvolver um trabalho voltado para o adolescente, que era uma faixa etária que ninguém gostava. Porque na época que comecei, só delegados falavam. Então existia uma carência, né, de outras carreiras na divisão. E eu fui um dos pioneiros, e eles me jogaram, vamos dizer assim, na carne de pescoço, como se fala na gíria, né? Como ninguém gostava de falar para adolescente e para jovem, que são contestadores, são desafiadores, querem de repente colocar um espaço deles, então eu tentei achar uma maneira de poder me comunicar com eles. E vem dando certo, vem me aprimorando, a gente tem um resultado interessante. No DENARC, assim, vocês são procurados muito mais através de telefonemas ou de pessoas que vão até lá? Na verdade, o departamento agora, e especificamente a divisão, né, ela tem um trabalho voltado mais para agentes multiplicadores, né? Então temos cursos e palestras gratuitos, né, que a gente tenta formar pessoas que tenham liderança para que elas multipliquem informação. Então hoje a gente fala para adolescente, especificamente eu, né, e mais pelo menos um que tem essa tendência também, gosta disso, mas depois que já houver um trabalho preventivo instalado. Então não adianta chamar a DIP do DENARC para vir fazer palestra para adolescente. Não, a gente quer saber se tem algum trabalho. Porque antigamente, logo quando eu entrei, sabia que a gente fazia esse trabalho, e o que acontecia? Chama o DENARC aqui para dar um susto na molecada. Quando eu percebia isso, a primeira coisa que eu falava era a seguinte: eu não sou fantasma. Eu pensei nisso. Para dar susto, você tem que, né, criar um clima de terror, e essa não é a linguagem. Sem dúvida. Então, o jovem de 15 anos atrás já não tinha muito medo do que era a polícia. Hoje, muito menos ainda. Então, você tem que ir por outro caminho, que é a qualidade de vida, a valorização da vida, que é mexer com a parte étnica, social, o engajamento, para que ele se sinta participante do seu mundo, e não do mundo das drogas. Mas a concorrência é dura, está sendo meio desleal a coisa. Mas chegam pessoas lá, ligam para vocês? Sim, nós temos o telefone para contato, né, que é o 3815-8761. Pode ligar, vai atender uma pessoa e aí explica qual é a intenção. Se quer uma palestra ou se quer um curso. Por exemplo, nossa agenda de cursos, que é um curso de uma semana, de 20 horas de aula, de agentes multiplicadores, nós temos nossa agenda lotada até dezembro, porque nós fazemos no interior cursos também. Isso para quem? Para professores, para pessoas que lidam com pessoas? Sim, professores, psicólogos, assistentes sociais, pessoal da saúde, lideranças comunitárias como igrejas, comunidades de toda sorte que possam estar levando a mensagem. Atualmente, o nosso número em termos de certificado, porque a gente fornece um certificado desse curso,
está em torno de 45 mil, né, ao longo desses 22 anos de divisão. 45 mil pessoas que já passaram que pelo fizeram curso. o curso. Que fizeram né? o curso. Agora, são centenas de milhares aí que a gente atendeu com palestras. E assim, em média, de quantos telefonemas vocês recebem diariamente? A gente não tem uma estatística muito precisa sobre isso, porque os telefonemas também chegam para o setor de encaminhamento, né? Que é justamente um setor interessante da gente para poder receber família, receber, de repente, a situação do usuário que já está fazendo uso crônico ou na dependência instalada, para que eles possam ser encaminhados, né? Mas aproximadamente em torno de 30, 40 telefonemas com relação a cursos e palestras. E assim, pedindo ajuda também muitas pedindo pessoas. Ajuda também, né? Um pouco menos nessa estatística, mas hoje o DENARC está com um setor interessante, foi criado um novo programa para reeducandos, né? Então, com essa nova legislação de 2006, se criou uma brecha dentro das penas alternativas que não existia, que é justamente encaminhar para um curso de prevenção para reeducar aquele que é usuário. E o DENARC é o único no estado de São Paulo, não tenho conhecimento no Brasil de alguém que tenha, que está fazendo esse trabalho. Então, os juízes que estão determinando a pena alternativa estão encaminhando para o nosso departamento no caso, reeducandos, né? Infratores. Para poder voltar. Seria infratores, porque ele é penalizado, mas a pena é alternativa. Ele pode prestar serviço para a comunidade, ele pode, de repente, participar de um curso de prevenção, pode, de repente, prestar, né, outras atividades ou até ser encaminhado para um tratamento. Mas eu acredito assim, Alexandre, você está falando uma coisa muito interessante e seria bom que autoridades ouvissem o que você está falando, porque essa coisa de prestar serviços à comunidade não está com nada. É muito complicado, inclusive a fiscalização disso. É porque, na realidade, eles vão, eu sei, porque às vezes muitos jovens passam por nós e comentam, eu fui, mas eu fico... E a própria família fala, ele fica meia hora, ele já pegou amizade, vai, não faz coisa alguma. Agora, um curso de prevenção, que eu já tive a oportunidade de participar de um dos cursos, onde vão pessoas especializadas em temas mais diversos dentro da área da educação, de causas, coisas assim incríveis que vocês colocam para as pessoas terem conhecimento. Então, é fantástico que as penalidades fossem um curso no DENARC. Maravilha! E lá, ele, queira ou não, ele sente o peso do departamento, né? Apesar que ele está lá para ser reeducado, mas ele vai no prédio, né? Ele tem que passar pela portaria, tem que ter o mínimo, vamos dizer assim, de conduta, porque ele é um apenado. Na verdade, o que se criou, infelizmente, com essa nova legislação, foi aquela ideia de que liberou as drogas no Brasil. Isso é mentira, né? As drogas continuam sendo ilegais, continua tendo um problema a nível de legislação e de interpretação, porque não há comunicação. E o jovem, quando se vê diante do problema, às vezes dentro de uma delegacia de polícia, é que ele às vezes cai na real. Que aquele baseado, que aquela cocaína, né, a sua farinha lá, a sua pedra, etc., levou esse problema. E ele achava que não, né? Então a gente tem agora essa questão e tem que se lidar com isso, porque a lei já vai para 3 anos praticamente de uso. E, infelizmente, se criou uma mentalidade que o Brasil, por uma política que veio sendo instalada, governamental, que a droga tem que ir por esse caminho da liberalização, o que é um negócio muito perigoso para o nosso país.